cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Então, você vai ter que vir mais vezes na ilha, porque a honra da Arena do Futuro no Estádio Luso Brasileiro e ver o Vasco jogar. Um prazer muito grande na derrota do Flamengo. Eu acho que a derrota do Flamengo tem mais prazer do que até o próprio ato sexual, sabe? Eu até gosto. Boa noite, torcida vascaína. Essa coisa é o caralho. Que isso, cara? Ai, meu Deus! Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Um ótimo dia para todos vocês, ótima sexta-feira, sextou, bom fim de semana para todos nós, que Deus possa nos abençoar, né? E é o seguinte, né, meus amigos, para você que está indo trabalhar, bom dia, para você que está chegando no trabalho também, bom dia, para quem vai para o colégio, para a faculdade, para quem vai ficar em casa tomando conta dos afazeres do dia a dia, da garotada, um bom dia para todos nós, tudo de bom nessa maravilhosa sexta que se inicia, né? É maravilhosa porque é o seguinte, né? Domingão tem Vascão, Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil, né? E aí a gente canta assim, né? Mulambo, me diz como se sente, sem ter estádio pra jogar, ganhar somente no apito. É, meus amigos, tivemos Penharol e Urubu ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o Urubu foi degolado, hein? Perdeu dentro de casa aí, parece, né? Parece que é só a ponta do iceberg, parece que tá tudo estremecido lá no nosso maior rival, clima de crise, clima tenso nas arquibancadas, né? A torcida deles está pirimbolando lá, tá virando cambalhota até agora, né? O Tite não consegue explicar o que está acontecendo ou o que não está acontecendo, e nós vascaínos estamos daquele pique, né? Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, tá bem, tomar Flamengo, eu sou da força, o seu terror. Nós estamos naquele pique, só alegria, só sorriso, é só dente hoje no rosto de todo vascaíno espalhado mundo afora, né? É porque o Mulambo já tomou uma chineladinha no primeiro confronto aí da Libertadores da América, né? E o nosso Vascão aí, que fez eles sentirem na pele. Eles pensaram que iam ganhar do Vasco. O Vasco conseguiu buscar de forma aguerrida, heróica, buscou o empate, mostrando para tudo e para todos que não tem nada de outro mundo, não tem extraterrestre no time do Mulambo. Porque se o Penharol, um time ali bem organizado, montado ali, se for pegar a folha salarial, o investimento do Penharol para com ali comparação com o Urubu, meu Deus, é uma vergonha, é um tapa na cara da diretoria do Mulambo, né? Então, assim, tá maravilhoso, né? Maravilhindo, top, sensacionation essa sexta-feira. E agora é o seguinte, meus amigos, brincadeiras à parte, aperte seu cinto, está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Agora vamos dar início então a mais esse conteúdo, a mais esse vídeo. Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos, que é falar do nosso Vascão. Se inscreveu, não se inscreve, não se inscreveu, não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo. Valeu, família. Agora eu quero falar com vocês aqui, direto e reto, né? É da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa nesse sabadão. Teremos jogos no sábado e jogos também no domingo. A rodada termina domingo, né? Teremos uma sequência de jogos no domingo, inclusive às 18h30, que vão fechar
começar essa 27ª rodada que já se inicia amanhã. Nesses embalos de sábado à tarde já teremos jogos também. Fato é que o nosso Vasco joga domingo 4 da tarde lá em Brasília no Mané Garrincha. O nosso elenco faz um treinamento hoje no CT Moacir Barbosa normalmente, realiza outro treinamento amanhã no nosso CT na parte da manhã. Na parte da tarde o Vasco almoça, sai a lista de relacionados, a rapaziada embarca sentido a Brasília para ficarem concentrados, dormirem, pernoitarem na capital do nosso país, para aí sim domingo à tarde entrar em campo diante o Palmeiras. Palmeiras ao qual vem embalado a 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, após ser eliminado na Copa do Brasil e também aí na Libertadores. Eles estão com foco total do Campeonato Brasileiro e não é para menos, até porque eles são os atuais campeões da competição, né? Quem está tentando tirar aí esse cinturão, né? Essa taça da mão do Palmeiras é o Botafogo, é o Fortaleza, são equipes que estão brigando ali testa a testa, ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras não tem nada com isso, vem piscando o farol e quem der bobeira, eles vão ultrapassar, né? Que o Palmeiras está ali coladinho no retrovisor do Fortaleza e do Botafogo, embora eles estejam um pouco à frente, tem muito jogo, tem muito campeonato ainda, não só o Palmeiras, mas até mesmo o Mulambo da Gávea, emplaca uma sequência, eles podem também brigar, mas é claro, né? A gente bate uma na madeira aqui, né? Nós bate na madeira aqui para pedir para isso não acontecer. Brincadeiras à parte, fato é que o Palmeiras nos últimos jogos não vem tomando conhecimento de alguns adversários. Teve até um amigo que falou aqui no comentário, esqueci de anotar seu nome, tá, amigão? Mas é o seguinte, ele falou: Álvaro, eu assisti a reprise do jogo entre Palmeiras e Criciúma, eles não jogaram isso tudo não sei o quê. E é verdade, não é só esse jogo não, gente. Contra o Cuiabá também, contra o Grêmio, vários outros jogos aí o Palmeiras não joga isso tudo. O problema é que as outras equipes, né, acabam meio que entregando a paçoca. O Palmeiras tem um elenco qualificado, são jogadores que às vezes com 1, 2 chances colocam a bola para dentro. E aí contra o Criciúma, né, pegaram uma tarde inspirada, o Palmeiras meteu ali uma sacolada de mão cheia. Mas assim, o Vasco não precisa jogar acovardado com 15 jogadores dentro do gol, na frente da área, com medo do Palmeiras, por exemplo, né? Assim como fez ali parte do jogo contra o Mulambo, o Vasco teve que se recuar para tentar sair no contra-ataque. Também o Vasco não precisa sair com o peito aberto, achando que vai, né? Que tá jogando com todo respeito aqui, tá achando que tá jogando contra um Madureira, contra um Olaria. Eu acho que o Vasco tem que entender o jogo, tem que sentir a partida. Acho que os jogadores têm que ter a mentalidade que é o seguinte: esse jogo, esse gramado não é no Rio, esse jogo não é em São Januário, mas eles têm que ter na cabeça deles assim: é a nossa casa, não podemos perder. Em casa a gente não perde, em casa a gente não perde. Eles têm que ter essa mentalidade, porque aí é o seguinte: jogando com essa mentalidade, o Vasco vai marcar a saída de bola, vai neutralizar o meio campo, vai voltar para marcar quando não tiver a bola, vai sair em bloco quando pegar a bola no contra-ataque, vai ter mais ousadia quando tiver no mano a mano, porque vai estar com aquele pensamento: tenho que ganhar esse jogo, estou jogando em casa, não importa se eu estou pegando o primeiro colocado da competição ou estou jogando contra o último, jogo em casa, não se pode perder ponto. Então, eu acho que essa tem que ser a mentalidade do nosso Vasco, né, gente? O nosso Vasco que inclusive joga nesse gramado aí, gramado novo, 15 dias mais ou menos que foi trocado, né? Inclusive veio aqui da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, né? Lá da cidade de Saquarema. O Palmeiras aí também que conseguiu uma novidade para essa partida, conseguiu um efeito suspensivo. Com isso, o meio-campista Zé Rafael vai ficar à disposição do treinador ali português, né? Para de repentemente viajar para Brasília para enfrentar o Vasco. Eu ia falar Abel Ferreira, me deu branco, por isso que eu fiquei pensando aqui. Então vamos lá, reformulando. Zé Rafael deve ficar à disposição de Abel Ferreira para viajar para Brasília, uma vez que o Palmeiras conseguiu esse efeito suspensivo. Ele que estava suspenso, o Palmeiras correu atrás lá no STJD. Com isso, para esse jogo contra o Vasco, o jogador está liberado. O jogador que está fora desse confronto é o Estevão, né? Uma joia do Palmeiras, na minha opinião, a maior revelação da temporada do futebol brasileiro aqui em 2024, né? O Estevão que vem jogando muito bem, diga-se de passagem, ele teve uma lesão muscular na coxa, com isso deve ficar fora 2 ou 3 jogos, está confirmado, ele não entra em campo diante o nosso Vascão. Quem pode ser que ganhe uma oportunidade na equipe, né, até mesmo estreando com a camisa do Vasco, é o meio-campista Maxime Domingues, né, o suíço. Pode ser que ele ganhe aí minutos, até mesmo podendo começar na equipe titular, tá, gente? Não só ele, mas também Emerson Rodrigues. Esse sim, já ganhou minutos, já estreou, já meteu gol, já ajudou aí
no último domingo contra o Urubu, mas pode ser que ele ganhe aí uma oportunidade na equipe titular, tá? Quem pode ser que volte pelo menos aos relacionados, a gente acredita que sim, espera que sim, é o zagueiro João Vitor, ele que estava suspenso, já cumpriu suspensão automática, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, já está à disposição de Rafael Paiva para ser relacionado para esse jogo, mas no primeiro momento, acredita-se, né, o que acontece ali de quem vem acompanhando os treinamentos no dia a dia do Vasco, acredita-se que a dupla de zaga, pelo menos nesse primeiro momento, deve ser mantida ali com João Vitor com Maicon e Léo, a não ser que o nosso treinador esteja preparando algo diferente para enfrentar o Palmeiras, de repente com uma linha de 3 zagueiros ali, com o João Vitor fazendo o papel do homem pelo lado direito e o Maicon centralizado. Não sei se seria a melhor opção, porque assim, de repente a gente pode perder o meio campo e dar o campo pro Palmeiras jogar. Algo que eles sabem fazer muito bem é jogar com a bola no pé ali na parte do meio campo, administrando, usando de jogadas rápidas, fazendo os facões com os pontas, né? Eles têm pontas bastante rápido, com jogadas de enfiada de bola com Rafael Veiga e dribles individuais ali na parte da frente, no último terço do campo. Então o Palmeiras, se tiver espaço no meio campo para jogar, na minha opinião, se botar 3, 4 zagueiros, vai ser aquela velha história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que o jogo tem que ser neutralizado, no meio, na saída de bola, mas também não pode subir todo mundo para sufocar lá, porque se os caras conseguem aí penetrar essa linha, já saem direto ali no último terço do campo, na cara do gol do Vasco. E se o Vasco fica recuado com aquele ônibus na frente da área, vai chamar o Palmeiras para o jogo inteiro. Então por isso que eu acredito essa questão da zaga, ela deve ser mantida no primeiro momento. Se for trocado, né, o João Vitor pode ser que ele entre no lugar do Maicon, porque o Maicon tá com o nariz fraturado, mas acredita-se que o Maicon deve ir pro jogo, tá, gente? Agora, ainda falando dessa partida, o Vasco tem aí uma carta na manga, que é o Felipe Coutinho, que entrou e entrou bem. Ele com certeza vai ganhar mais minutos nesse jogo. A gente não sabe se ele começa como titular na vaga de Dimitri Payet, ou se começa no banco ali, de repente pode ser que Coutinho e Payet comecem no banco e Maxi comece ali no meio campo, pode ser que Payet comece como titular e saia para o Coutinho entrar, ou vice-versa, né? Um grande ponto de interrogação. Isso é bom para nós torcedores do Vasco e ruim para a comissão técnica do Palmeiras, porque eles não vão saber quem ao certo vai jogar, porque o Payet tem uma característica, o Coutinho tem outra característica e o Maxime tem outra característica, embora esses 3 jogadores sejam jogadores de armação, jogadores de criatividade, que tem ali um contra um, mas cada um tem um jeito peculiar de jogar. Com isso, muda todo o sistema defensivo da equipe do Palmeiras, então a gente tem esse leque, essas 3 opções aí, pelo menos, né, para a parte de criatividade do nosso Vasco para esse confronto, tá, gente? E a gente espera aí, casa cheia, mais de 51, vamos colocar aí 52 mil ingressos vendidos, emitidos para esse clássico que vai acontecer no Mané Garrincha, e o árbitro para esse confronto é o Rafael Klein, da Federação do Rio Grande do Sul, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui, antes de encerrar, Verratti segue treinando normalmente. No início da semana ele teve ali uma gastroenterite, no linguajar da galera um piriri, né, a famosa diarreia, só que o homem ficou um dia em casa de repouso, tomou aquele sorinho, alimentação, tranquilo, voltou a treinar e está treinando muito bem, né, provavelmente também deve ir para jogo, algo que não preocupa a comissão técnica do Vasco, até porque o Vasco teve aí vários dias de preparação, vários dias para focar, para se preparar nessa partida, não só o Vasco, mas também o Palmeiras, né, o Palmeiras que só joga também o Campeonato Brasileiro, então teve toda essa semana aí cheia, né, de trabalho para prepararem ambos os times, prepararem aí as suas equipes. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Verratti e Léo Jardim. A gente trouxe para vocês já ontem no Expresso News, né, já repercutiu, todo mundo já deve estar sabendo, o Vasco já fez o primeiro contato, o segundo contato, na verdade, com o Pablo Verratti em relação a uma possível renovação de contrato. A gente sabe aí que o argentino quer ficar no Vasco, o Pedrinho já tinha procurado ele, e agora o Vasco começa a procurar novamente ele e seu staff, seu empresário, para justamente já irem amarrando essa situação, já para renovar o contrato com o Verratti, uma vez que ele é uma peça-chave, capitão do nosso time, muito importante, e o homem-gol com a camisa do nosso gigante. Uma situação que não é diferente também é o Léo Jardim, o nosso goleiro. O Vasco já busca também aí, já vem se alinhando junto ao staff do jogador e o próprio atleta para tentar já essa renovação de contrato, tá, gente? O Vasco tenta antecipar. Léo Jardim tem contrato com o gigante até o final de 2025. Com isso, o Vasco já quer jogar esse contrato lá para 2028 para ficar tranquilo, para não ter risco aí, né, de ninguém tentar tirar o nosso guarda-redes, o nosso Léo Garden, né, o nosso querido Léo Jardim, e também nosso pirata, né, Pablo Verratti.
Agora eu quero falar com vocês aqui sobre mando de campo, né? A gente sabe que a partir do ano que vem, né, vamos botar em mais de 90% de certo já de São Januário fechar os portões no fim desse ano, para já iniciarem aí as obras, né, de reforma do nosso novo São Januário. Na verdade vai derrubar praticamente tudo, vai ficar mesmo mantido ali, que é sagrado, né, é lei, é tombado como patrimônio histórico do Rio, a fachada histórica de São Januário, as sociais, o restante ali, a nossa querida curva, o restante, toda a arquibancada, vai sair tudo e vai entrar ali um novo estádio, né, com a princípio no projeto, com estacionamento subterrâneo, com 4 andares ali nas sociais, né, cada andar para um departamento do clube, né, com vários setores ali também para torcida, a maior parte deve ser de arquibancada, vai ter um clube ali dos sócios, né, o clube ali do Vasco da Gama com piscina, com resort, coisa e tal, vai ficar lindo, vai ter shopping, ginásio para poliesportivo, né, quadra poliesportiva, para futsal, para basquete, para vôlei, né, ginásio aí olímpico, vai ficar top, vai ficar muito top o nosso novo São Januário. Fato é que vamos passar por muita obra, 2, 3 anos de obra, não só a obra privada se tratando do Vasco, mas também do poder público, né, no entorno ali de São Januário, ali na questão ali da própria barreira do Vasco, das avenidas de acesso, né, da questão ali de espaço, de praças, né, vão sair algumas situações, vão entrar outras situações que já estão também vão sair para entrar outras diferentes, vai ter reforma ali naquela quadra que tem ali logo na entrada da barreira do Vasco, enfim, vai ficar bem bacana. Aí o que acontece com tudo isso? O Vasco não vai ter um campo para mandar seus jogos, né? A nossa casa, infelizmente, vai ficar interditada, vai ficar off game, né? Fora de jogo. Com isso, meus amigos, a gente tem aí alguns estádios como opção, o próprio Luso Brasileiro, Raulino de Oliveira, o Newton Santos, o Maracanã, entre outras opções espalhadas não só no Rio, mas também Brasil afora. Só que, como todos nós já vimos ali especulando e coisa e tal, todo mundo falou desse assunto também anteontem, surgiu agora a confirmação ontem à noite, o presidente da Portuguesa confirmou, né, que o Vasco vai jogar aí em 2025 no Luso Brasileiro, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco vai jogar em 2025 no Luso Brasileiro. Se é o melhor campo, se é o pior campo, se é a melhor opção, se é a pior opção, não sei, vou deixar isso aí para vocês, porque para mim, sinceramente, qualquer campo que não seja o nosso São Januário, para mim não é nossa casa. Tá? Qualquer estádio que não sendo São Januário, para mim, não é a casa do Vasco. Pode jogar aqui na minha cidade onde eu moro, pode jogar em Cariacica, pode jogar em Brasília, pode jogar em qualquer lugar. Não é o nosso campo. Até mesmo no Maracanã, se a gente jogar no Maraca para 50, 60 mil torcedores do Vascão, vai ser lindo, é uma festa, é uma energia. O Maraca é nosso e sempre foi, mas ainda assim não é a nossa casa, não é São Januário. Maracanã é como se fosse, por exemplo, ali uma casa da nossa mãe, de repente a casa da nossa avó, de repente a casa daquele tia muito querido, que a gente chega e fica à vontade. É tipo que assim, só que a nossa casa é diferente, né? Na nossa casa você faz o que você quiser, né? Assim, modo de falar, né? Você deixa a porta aberta, anda sem toalha, vai pegar o negócio na geladeira, faz o que, né? Põe a música alta, põe a TV baixa, acende a luz, apaga a luz, é meio que por aí. Em São Januário a gente fica mais à vontade, é a nossa casa. E quando eu falo a gente, não é só nós torcedores, não. Eu tô falando também dos jogadores, da comissão técnica, de tudo que envolve a operação do nosso futebol. Com isso, né? Então, no ano que vem o Vasco deve mandar alguns jogos no Luso Brasileiro, né? Mas é uma pena que a gente vai ficar em uns 2, 3 anos longe de São Januário, mas é também por uma boa causa, que é a reforma da nossa tão sonhada colina histórica, né, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui uma situação ainda envolvendo essa reforma, que é o Name Rights de São Januário, né? O Vasco vem tentando alinhar juntamente a essa questão do potencial construtivo em paralelo. O Vasco vem tentando encontrar um investidor para colocar um dinheiro, uma bala, né, para comprar o Neme Whites, novo estádio do nosso gigante. Algumas empresas vêm na dianteira, vêm na ponta dessa situação ali, né? Especula-se ali a Crefisa, especula-se outras empresas também. Fato é que o Pedrinho até o momento tá deixando, né, para resolver isso aí em concreto mais um pouco para frente, com o Vasco, quem sabe, disputando competição internacional, com o Vasco com mais mídia, mais visibilidade, até mesmo para ajudar na arrecadação de renda, né? Então fica aí o registro, né, em relação aí ao Luso Brasileiro e o nosso gigante da colina aí em 2025, né, o nosso Vascão, que deve estar mandando seus jogos lá no estádio da Portuguesa. Agora eu quero falar com vocês um pouco aqui do sorteio, né? Teremos aí também o sorteio hoje à tarde, às 2 horas da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro, sorteio das semifinais da Copa do Brasil. O confronto já está definido, o Vasco pega o Atlético Mineiro, o Urubu pega o Corinthians. O que vai ser sorteado hoje à tarde é o mando de campo, quem disputa o primeiro jogo em casa ou fora e vice-versa. Vamos esfregar as mãos e torcer para que o Vasco
Vasco decida essa parada jogando aqui no Rio de Janeiro, né? Lembrando que o jogo é jogado, né? Não dá para colocar o Vasco já numa final, também não dá para colocar, por exemplo, o Mulambo numa final, né? Nem o próprio Galo, nem o próprio Corinthians. O jogo vai ter que ser jogado, são 4 grandes equipes do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro já de alguns anos que vem fazendo um bom trabalho depois da conquista do Campeonato Brasileiro, depois ali de se reformular, depois dessa própria reforma, né, dessa construção do seu estádio próprio na Arena MRV. O Atlético Mineiro vem todo ano ali brigando ali por títulos, né, ganhando ou batendo na trave, sempre esbarrando. O Urubu também vem há muitos anos aí, infelizmente, né, brigando ali na parte de cima do nosso cenário, do nosso futebol. E o Corinthians entre altos e baixos, né? Lá atrás teve uma era muito boa, depois aí veio a era do Palmeiras, o Corinthians entrou em decadência e agora, apesar de todos os apesares, apesar de estar brigando para não cair, né, um time que quando parece que vai, não vai, quando parece que não vai, acaba indo, né? É tudo meio que ao contrário. Aos trampos e barrancos, o Corinthians também chegou mais uma vez a essa semifinal de Copa do Brasil. Lembrando que ano passado eles ficaram também na semifinal da Copa do Brasil, onde o Mulambo acabou avançando, né? E o São Paulo também passou, deu Mulambo e São Paulo na final, vocês bem lembram, né? O São Paulo acabou sendo campeão, fato é. Vamos torcer então para esse sorteio dar bom para nós, dar bom para o nosso Vascão, para a gente decidir em casa. Se o Vasco for decidir em casa, né? Tem algumas enquetes aí acontecendo nas redes sociais que giram em torno de 75 a 83% dos torcedores são a favor do Vasco jogar esse jogo da Copa do Brasil em São Januário. Isso mesmo, nas enquetes que eu particularmente andei observando nas redes sociais, em qualquer mídia social andei observando, em média é isso mesmo, de 74, 75 a 82, 83, talvez até um pouco mais de % dos torcedores do Vasco confirmando que querem que o Vasco jogue esse jogo da Copa do Brasil em São Januário e não no Maracanã. Então, alô Pedrinho, escuta o torcedor aí, não adianta, Pedrinho, a gente colocar 50 mil torcedores no Maracanã, fazer aquela festa linda, muita gente poder ir ao jogo e coisa e tal, ganhar um dinheirinho ali, um pouquinho a mais, ganhar, sei lá, 1 milhão a mais aí por conta disso e acabar ficando pelo caminho porque não disputamos em casa, onde é mais difícil, dentro de São Januário. Até porque, Pedrinho, se o Vasco chega nessa final, vai ganhar muito mais dinheiro do que com a renda do jogo no Maracanã. Até porque a gente sabe também que jogando no Maracanã vai dividir o lucro todinho com o Urubu lá, que vai pegar o dinheiro sem fazer praticamente nada. Agora, gente, eu quero falar com vocês aqui sobre o Ryan, né? Tá todo mundo aí nesse burburinho nesses últimos dias aí, nessa lacração danada falando de Ryan. A bem da verdade é que é o seguinte, o Vasco precisa fazer dinheiro, Pedrinho não sabe como fazer dinheiro, tá passando uma dificuldade enorme o nosso Vasco em relação da parte financeira. O Vasco tá mantendo os salários em dia, está trazendo patrocínio, está firmando parcerias, está renegociando dívida atrasada, só que dia após dia as contas não param de chegar, porque a operação do futebol não para. Então, além das contas do dia a dia, tem as contas antigas, então fica aquela coisa de maluco, o Vasco tem que trocar pneus, no plural, com o carro andando. O fato é que com isso o Vasco acredita em uma possibilidade, numa saída, né, no início do ano que vem, justamente quando acabar o campeonato, vender os seus ativos, jogadores que pertencem ao clube, alguns jogadores que podem estar emprestados, como o Cleiton Silva, como é o caso aí de outros jogadores, por exemplo, como o Figueiredo, entre outros, vários outros, né, ou até mesmo que estão jogando no Vasco, que é o caso do próprio Ryan, clubes aí da Europa, clubes também aí do mundo árabe, até clubes dos Estados Unidos já chegaram a ventilar, a sondar a situação do Ryan. Vamos aguardar. Fato é que ele tem contrato com o Vasco ainda até 2025, caso alguém chegue aqui para tirar ele do Vasco no fim dessa temporada, vai ter que colocar um dinheiro na mesa, e se o Vasco não se movimentar logo também, né, o Vasco tem que botar um contrato aí com um tempo maior com o Ryan. Por quê? Porque se o Vasco não se movimentar, o Ryan não assina com ninguém, daqui a pouco, no meio do ano que vem, pode chegar um clube da Europa e fazer um pré-contrato com o Ryan, aí o Ryan sai de graça do Vasco. Então são essas coisas, né, que o Vasco tem que ficar ligado aí, não pode dar bobeira de jeito nenhum, mas pode ser uma boa, né, se o Vasco aí renova o contrato dele, de repente até 2026, 2027, quem sabe aí, ou no fim desse ano, ou até no meio do ano que vem, na outra janela da Europa, ele acaba indo jogar no futebol europeu, trazendo um dinheiro pesado para o Vasco, que pode ser bom até para ele, pode até pintar lá num cenário bacana no futebol europeu. Agora eu quero falar com vocês aqui, gente, um pouco sobre a nossa SAF, né, muito se especula aí a questão aí de 2025, a SAF, novo investidor, o Vasco vai comprar, não vai comprar, vai entrar gente nova, não vai, aí tem algumas questões, por exemplo, o Vasco fez o acordo de 90 dias junto com a equipe na justiça aqui do Rio e no arbitral
da Fundação Getúlio Vargas. Fato é que foi tramado aí 90 dias de uma trégua, bandeira branca, né, de paz para o Vasco junto com a equipe buscarem no mercado algum investidor disposto a comprar os 31% que são da 777. Só que a equipe tem um dinheirão para receber da 777, a 777 não pagou a equipe entrou na justiça, está tomando conta da 777, aí a equipe agora quer pegar o dela. Só que aí eu acho muito estranho, porque até a cor da logomarca da equipe é parecida com as cores da 777. Aí a gente vai e começa a observar uma situação, né? Uma situação é que, por exemplo, o Kennedy King sempre se deu muito bem com o Steve Pasco e com o Josh Wander, que são os caras da 777. Então, assim, isso tá bem na cara que muito provavelmente, supostamente deve ser, eu não posso provar, porque eu não posso afirmar porque eu não tenho prova, mas está bem na cara que isso, uma empresa deve ser outra e outra deve ser uma. Sabe como é? Uma ali vem da outra e aí é onde mora o meu medo. O meu medo é o quê? O meu medo é agora o Vasco ganhar aí mais alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, de repente chega numa final de Copa do Brasil, as coisas já estão acontecendo, começam a acontecer ainda mais para o Vasco, aí vem um patrocinador aqui, vem um patrocinador ali, recebe o dinheiro de cota de imagem ali, aí o meu medo, essa história aí meio que morreu o assunto, fica muito falando de futebol, campo e bola, competição, patrocínio, isso, aquilo, marca esportiva e não sei o que, e a situação da SAF vai ficando. Aí o meu medo é de repente jogarem uma bomba no colo do torcedor do Vasco. Um acordo maluco com essa tal de equipe aí com 777, sabe como é? Ou de repente uma venda nebulosa aí que ninguém sabe, de uma empresa que ninguém nunca ouviu falar, porque até então, igual a 777, por exemplo, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa empresa, a gente só foi conhecer eles quando eles vieram atrás do Vasco, para ser bem sincero aqui para vocês. Então isso aí me perturba bastante, é uma situação muito estranha, muito estranha, tá? O Pedrinho começou muito bem, fez a parte dele no início muito bem, mas agora, assim, não estou dizendo que ele está deixando a desejar, mas está ficando estranho. Essa cordialidade toda com a equipe, sabe? Essa situação envolvendo a 777, está ficando muito estranho. A gente fica com medo. Até hoje esse contrato com a 777 não foi aberto para o torcedor, e eu estou vendo que nem vai ser. Pelo que eu estou vendo, parece que esse contrato aí da 777 nem vai vir a público nada. Tomara que eu esteja enganado, tomara que venha a público mesmo, que todo mundo quer saber. Essa questão aí tá estranha, esses 90 dias, essa trégua aí agora vem com uma conversa de que essa venda não deve acontecer agora, deve ser só ano que vem, que não é ruim também, porque aí ano que vem o Vasco está melhor, está mais estruturado, o São Januário já começou a reforma, o Vasco pode estar numa competição internacional, com mais mídia, mais visibilidade, né? Aí pode vir aí algum investidor para comprar a SAF do Vasco, aí o Vasco vai estar, vamos dizer assim, mais valorizado. O clube vai estar mais valorizado. Isso pode ser bom, mas o que me deixa com medo é essa situação acabar sendo encoberta pelo campo e bola. Porque quando o campo e bola começa a dar tudo errado, todo mundo começa a bater na administração. Aí a administração é colocada na parede e é obrigado a começar a dar respostas para o torcedor em relação a tudo aquilo, né, concernente à gestão do clube. Agora, quando a bola começa a entrar, quando o resultado começa a acontecer, quando as coisas começam a caminhar no âmbito esportivo, dentro do campo, automaticamente a imprensa vai deixando de falar esse tipo de coisa, o Vasco mesmo começa a trabalhar ali no sigilo, para de divulgar algumas coisas, a situação vai ficando quieta e o torcedor vai parando de tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, meu medo é deixar esse gigante adormecer. Esse gigante que eu quero dizer, esse problema envolvendo a 777, a equipe e a SAF do Vasco. Porque é um gigante sim, porque a 777, quando ela comprou a SAF do Vasco, ela comprou 70%. Eles não pagaram, a justiça tirou eles e só deu 31% para eles, referente aos 310 milhões de reais que eles colocaram aqui no Vasco, supostamente. Só que ainda assim é um gigante, hein? Isso pode ser um problema muito grande, hein? Ficar deixando esses caras a vida inteira aí e não abre o contrato, sabe? E fica a 777 lá como coitadinha lá, querendo vender os 31%, a equipe se passando como a salvadora da pátria, né? Os bonzinhos, os mocinhos e coisa e tal, até porque o papel de vilão a 777 já fizeram, né? O Josh já fez o papel de vilão, aí chegam os caras da equipe agora fazendo um papel de mocinho, que vai ser assim, que vai ser assado, e até agora nada.
Não tô falando que tem que vender rápido. Na verdade, não sou nem a favor de vender o Vasco, né? Se tivesse um jeito da torcida inteira fazer uma vaquinha, sei lá, alguma empresa entrar junto aí, comprar essa parada de volta aí, o associativo voltar a ser dono e a empresa que comprasse fosse recebendo do Vasco de alguma forma depois, não sei como, seria maravilhoso, só que isso é muito difícil acontecer, né? Então, do contrário, se for ter que vender, paciência. Esses 31% agora que tá muito estranho, tá muito estranho essa amizade toda com a equipe, esse silêncio todo em relação a esse assunto, a sindicância lá que era para poder dar na emenda do Salgado e do Alexandre Campelo, até agora nada, tá num silêncio total também. Vamos ver até onde isso aí faz parte de estratégia, de sigilo judicial, de sigilo de estratégia para não dar arma para o adversário, ou até onde isso aí na verdade está sendo negligenciado, está sendo meio que deixado para depois. Vamos ficar de olho nisso aí. Essa situação me preocupa muito. Não quero ser aqui o cara para levantar o caos, para criar alarde no Vasco, pelo amor de Deus. Domingo a gente tem uma decisão aí diante do Palmeiras, um jogaço, né? Mais um divisor de águas, né? Todo jogo do Vasco é um divisor de águas. Mais um divisor de águas na temporada. Só que essa situação envolvendo equipe 777 e SAF do Vasco ainda pode dar muito pano para manga. Pode ter reviravolta em justiça, tem muita coisa. Então, assim, vamos torcer para que o Salomão, o Carregal e o Pedrinho saibam o que estão fazendo. Vamos torcer. Porque se eles entrarem no conto do Vigário, que nem a patotinha do Salgado entrou, aí todo esse trabalho estupendo que está sendo feito dentro de campo e administrativamente falando, vai tudo por água abaixo daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. A gente tem que torcer para tudo ser consolidado, tudo se concretizar, para o Vasco cada vez mais ir se consolidando no cenário do futebol nacional. Aí ano que vem mantém os jogadores que estão, tira alguns aqui e ali, traz outros aqui a colar, consegue mais patrocínio, mais receita, aquele negócio, só vai evoluindo. Só vai evoluindo, né? Daqui 2, 3, 4, 5 anos a gente está com um estádio novo, com baita de um elenco, com as finanças em dia, plano de sócio lá batendo recorde, camisa batendo recorde, bom fornecedor de material, disputando o título brasileiro, disputando Copa do Brasil, jogando Libertadores de igual para igual. É isso que a gente quer o Vasco. Só que para isso acontecer, vamos colocar aí que 40, 50% disso tudo passa por essa venda desses 31% da SAF do Vasco. E que infelizmente até agora tem a turma da 777 ainda que eles não tenham o controle, ainda tem esses caras envolvidos de uma forma ou de outra, seja no início do documento ou no final, o nome deles ainda é citado, infelizmente, e tem a equipe, que é um grande ponto de interrogação para todos nós, né? Como eu já falei aqui, a gente não pode afirmar, mas é uma grande dúvida, quem é a equipe, né? Então vamos ficar ligado nessa situação aí, é isso que eu tinha para trazer para vocês, estamos juntos, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!